Voltamos com o programa Mundo dos Negócios e agora nós vamos bater um papo aqui com o Geraldinho Rezende. Ele veio de Minas para cá e abriu aqui um restaurante chamado Mina d'Água, que é frequentado por boa parte da nossa sociedade aqui de Natal. E Geraldinho transformou-se numa figura querida no nosso meio aqui. É um de nós, como a gente gosta de dizer, com aquelas pessoas que vêm para cá, que bebem a nossa água e que aí não vão mais embora, ficam por aqui. Geraldinho, satisfação grande tê-lo aqui. Você sabe que a gente tem um carinho especial por você. Obrigado, Gênio. Obrigado, Gustavo, ouvinte da Tropical. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. O Gustavo aí que tem as suas posições políticas bem marcantes aqui na região. E isso é muito importante para o crescimento. Geraldinho foi vereador lá. Foi vereador? Foi vereador lá. Como é que você chegou aqui em Natal? Como foi a ideia? Então, foi assim, lá em Uberlândia eu tinha uma fábrica de tinta, né? Nada a ver com gastronomia. Empreendedor, né? E eu fiquei com essa fábrica durante 15 anos. Eu comecei fabricando thinner, né, e vendia um volume muito grande de thinner na região, e depois eu parti para fabricar tintas. Então nós tínhamos vários funcionários lá, um número muito grande de funcionários. Quando eu completei 40 anos de idade, eu falei com a Ana, com a minha esposa, eu falei assim, olha, eu quero tirar um pouquinho o pé do acelerador, te levar uma vida mais light um pouco. E é incrível que quem mora no Sudeste, o sonho é mudar para o Nordeste, né? A pessoa fala assim, quando eu me aposentar eu vou para o Nordeste. Aí eu fui diferente, eu falei, eu quero me aposentar no Nordeste. Então aí nós vendemos a fábrica, um grupo de São Paulo se interessou, nós vendemos a fábrica em 2002 mais ou menos. E aí nós resolvemos vir para cá. Eu tinha lá ainda o mandato de vereador, tive 2 mandatos de vereador na cidade de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade quase do tamanho de Natal, é o 19º orçamento do Brasil. O orçamento de Uberlândia fica aí na frente de 7 capitais de estado. E é uma cidade muito pujante, uma cidade bem empreendedora. E eu tive a felicidade de cair aqui em Natal. Então eu me preparei para vir para cá, eu e minha mulher. Minha mulher fez um curso de administração de alimentos e bebidas. E eu fiz um curso de gastronomia, eu já gostava de cozinhar. Fiz um curso de gastronomia e aí juntamos as várias... Vocês passaram alguns anos se programando para essa mudança. Na realidade, Gustavo, foram 4 anos de planejamento. Foram 4 anos. O empreendedor... ele tem que planejar, né? Nada vai sem planejamento. Eu vejo muita gente falar, eu quero empreender, eu quero montar o meu negócio próprio e tal, e às vezes não sabe nem o que vai fazer, né? Monta uma coisa que às vezes de modismo, uma coisa que está em voga na hora, a pessoa vai e entra num determinado ramo aí e se frustra, né? Então o empresário, o empreendedor, ele tem que, antes de tudo, tem que planejar o seu negócio. E como o Potiguar se adequou à comida mineira? Pois é, rapaz. Assim, você tem um ramo específico de alimentação. E aí a pergunta complementar. Você lançou o restaurante Mina d'Água e aí a especialidade é a cozinha mineira, mas você tem feito incorporações lá, né? Lá na realidade é tudo comida mineira. A gente não chama restaurante Mina d'Água, nós chamamos Mina d'Água Tradições Culinárias. A missão da nossa empresa é preservar e difundir a culinária mineira. Todas as receitas que tem lá, Gênia, são receitas de família. E outra coisa, desde o começo, aquela costela que tem lá, na aí você pega lá do fundo, isso, né? Exatamente. Aquela costelinha, ela é uma receita da minha bisavó. É uma costela, tem mais de 100 anos aquela receita. É uma costelinha que a gente faz suína, feita no suco de laranja. Estava domingo, hora dessa. Domingo lá? Domingo, Ponta Negra. Tirol ele fecha, aí só de Ponta Negra está aberto. Mas de Ponta Negra é muita gente. Mas o pessoal acaba o programa e vai para lá. Vai para lá, O Tirol às 11 horas dá um tempinho mais. O Tirol nós abrimos de segunda a sábado, só para o almoço. E em Ponta Negra nós abrimos de terça a domingo também, só para o almoço. Ponta Negra você tem um público de almoço. Nunca quis nada noturno. Quando nós chegamos aqui, nós temos aqui 2 shoppings aqui em Natal, né? E tem um diretor de um dos shoppings aqui de Natal, montou uma empresa lá em Uberlândia. É a empresa aqui de Natal, né? Aqui de Natal, uma grande empresa, vou dizer, né? Pode dizer, né? Riachuelo. E o Afrânio, né? Que é diretor aqui do shopping. Afrânio Amorim, grande figura. Afrânio Amorim, Gosto muito dele. É o superintendente do Midway Mall. Ele ia muito no restaurante e pedia para eu ir para o Midway. E eu fiquei muito tempo relutando e tentando me desviar do Afrânio de todo jeito e tal. E ele falou assim, Geraldinho, por que você não vai para lá? Eu falei, Afrânio, deixa eu te falar um negócio. Se fosse para trabalhar, eu ficava em Uberlândia. Então, assim, o pessoal fala, mas você não abre seu restaurante no domingo? Não, eu vim para cá para ter uma qualidade de vida.
e evidentemente empreender, né? Nós estamos lá, abrimos a primeira loja lá no Tirol, depois já em 2006 eu falei, em 2014 eu quero abrir uma loja em Ponta Negra. Aí fez uma parceria. Em 2014 eu fiz uma parceria com o Carlos José, que é uma figura fantástica, inclusive vai ser papai amanhã, depois de 30 anos vai ser pai novamente. Então um abraço aí pro Casé, pra Laurinha e pra Rejane, a Laurinha vai nascer amanhã. E agora nós estamos montando uma outra operação em João Pessoa. Agora, por que você escolheu Natal para sair de Uberlândia? Então, Natal foi o seguinte, Natal foi uma paixão à primeira vista. Eu vim em Natal sozinho, em 2003, sem a Ana, justamente para pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado. E aí eu tenho uma história interessante, que eu peguei o carro em Ponta Negra, eu tinha alugado um carro, eu saí de Ponta Negra e entrei aqui, eu vim com 2 amigos, né? Aí eu aluguei um carro nesse dia, nós já havíamos alugado um carro, eu aluguei outro carro, e saí do hotel que eu estava em Ponta Negra e vim ali pela Roberto Freire, entrei na Salgado Filho ali, Hermes da Fonseca e caí ali no Tirol. Quando eu caí no Tirol, o Tirol lembra muito um bairro que tem lá em Uberlândia que chama Fundinho. Então é um bairro onde moram as pessoas da cidade, né? Uma tradição, os mais tradicionais da cidade moram naquele bairro, exatamente mais ou menos com a mesma característica do Tirol. E eu saí ali, rapaz, eu peguei Afonso Pena, e no final da Afonso Pena, quando você chega na Praça das Flores, ali, aquela rua que agora só desce, ela sobe. Filgueira. Isso, e eu subi aquela rua. Gente, quando eu cheguei lá em cima, rapaz, que eu tive aquela visão do mar, eu falei, rapaz, que trem bonito que é isso aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. E tinha um orelhão na esquina. Eu desci do meu carro, peguei o orelhão, liguei para minha mulher, falei, achei o lugar, nós vamos morar em Natal. Então, assim, foi paixão à primeira vista. Natal é uma cidade que me encantou e eu fui muito bem recebido aqui, graças a Deus. Hoje eu tenho grandes amigos aqui em Natal e a gente é muito feliz aqui. Eu e minha mulher. Mão de obra. Mão de obra a gente faz, porque, assim, né? Eu vejo que você e sua esposa são bem treinados, assim, tem um tratamento todo especial para quando o cliente chega lá. E o serviço lá é bom. Como você passa isso? E o detalhe, Gustavo, é uma turma nova. Como eu sou cliente lá, sempre, o pessoal que trabalha com ele lá, sempre gente nova, gente jovem. Ou seja, vocês estão sempre a gente faz a Ana é muito boa nisso, em treinamento de pessoas, né? Ela trabalhou numa grande corporação lá em Uberlândia. E isso trouxe uma experiência, uma bagagem de treinamento com pessoas para ela muito bacana. E a gente treina as pessoas, né? Os nossos colaboradores, né? E aqui eu quero agradecer aos nossos colaboradores também, que se não fosse eles a gente não existiria. A gente gosta de gerar emprego. Então a Ana faz esse treinamento com o pessoal. E ela é muito incisiva no que ela faz. Então, assim, para você ter ideia, tem vários colaboradores nossos que eles aprenderam a falar o mineirês. Sim. Né? Então, você chega lá, tem muita gente que chega pra mim e fala assim... O mineirês é bom, né? O mineirês, porque... O jornalista aqui no nosso aprendeu carioquês. Aí, o povo daqui chia, né? A gente não chia, não, a gente fala normal, mas tem gente que chia. E lá o pessoal fala o mineirês. Tem gente que chega lá e fala assim, rapaz, aquele rapaz você trouxe de Minas? E aquele funcionário Fala você de trouxe de Minas, como é a questão da logística de produtos? Você consegue encontrar todos aqui ou tem alguns... Eu compro a grande maioria, porque assim, a base da culinária mineira é carne suína. Né? Então eu compro de uma empresa lá de Santa Catarina, os cortes de carne suína. Os de carnes bovina eu compro aqui mesmo. Os doces são trazidos todos de Minas Gerais. E os queijos? Os queijos são trazidos de Minas Gerais também. No bloco anterior nós falamos sobre produção de queijo aqui com o Marinho, que produz um queijo artesanal de excepcional qualidade. Eu provei esse queijo dele e vocês foram apresentados aqui. Quando um entrava e o outro saía, foram apresentados, vamos fazer negócio. O queijo artesanal, o nosso queijo, o queijo de coalho, em que é que ele difere do queijo de Minas em termos de qualidade? Um substitui o outro, um é complementar. O que é que você acha desses queijos? O processo produtivo do queijo coalho daqui é igual ao processo produtivo do queijo de Minas. Não tem diferença nenhuma. O que diversifica a consistência do queijo é justamente a questão de clima, água e pastagem. Então isso dá a diferenciação na consistência e no sabor do queijo. Mas o processo é idêntico, não existe diferença. Aqui o queijo coalho de vocês ele é mais borrachudinho, né? Que é uma maravilha, eu adoro aquela coisa borrachuda do também. Queijo. Lá, e o de Minas é um queijo mais seco. Você percebe que é um queijo mais seco. Em Minas esse ano agora, né, o ano passado, 2019, nós tivemos a grata satisfação de ter o Festival Mundial de Queijo em Paris, né? E os queijos de Minas, nós tivemos os 9 primeiros prêmios dos queijos de várias modalidades, nós ganhamos em 9 categorias. Então o queijo de Minas hoje é um queijo de renome nacional, né, e internacional, então a gente fica muito feliz com isso.
E o produtor de queijo é um cara sofrido demais. Gustavo, só para que o telespectador saiba, dê uma panorâmica assim dos produtos que você tem lá, o que é que você oferta, porque tudo bem, é um restaurante mineiro, mas aí tem o quê, né? Tá, lá nós servimos os pratos de Minas, né, os originais, por exemplo, a galinhada com pequi, né? O pequi é uma fruta da região de Cerrado, aqui inclusive no Piauí tem pequi, o melhor pequi do Brasil, ele vem da região do norte de Minas, que é ali a região de Montes Claros. O pequi os franceses contrataram aqui no Brasil catadores de pequi. Então, por que catadores de pequi? Porque não existe fazenda que produz pequi. O pequi é nativo, você tem que entrar no meio do mato para apanhar. E só pode apanhar o que está no chão, o que está na árvore não presta, você tem que deixar ele cair para poder apanhar. Então, a galinhada, o pequi é uma fruta muito bacana, nós temos que aproveitar que os franceses estão levando tudo embora, daqui uns dias nós estamos sem pequi. E os doces, né, que a gente traz, vários doces, nós trazemos doces da Universidade Federal de Viçosa, né, que tem tutua mineira lá? Tutua mineira, feijão tropeiro, a galinhada com pequi, essa costelinha feita na laranja, a panceta pururuca, né, que agora é um sucesso, nós estamos fazendo a panceta pururuca toda sexta e sábado, né, para vender no restaurante. Não. A panceta pururuca é feita com a barriga suína, né? Você assa ela, agora tá da moda. Tá na moda, é bom demais. E o pernil assado, a gente faz o pernil assado no sábado. E você recebe encomenda? Se a pessoa quiser encomendar para levar para casa, recebo. A pessoa, por exemplo, eu faço na sexta-feira. Como foi a decisão entre à la carte e self-service? Você é self-service, é no peso. Como foi essa decisão? A decisão é o seguinte, porque a comida, a intenção nossa seria chegar, as pessoas que fossem no restaurante, elas se sentirem em casa. Então, a pessoa se servindo, a gente achou que fosse ser melhor do que fazer um self-service. Então, tem um fogãozão a lenha gigantesco, a pessoa vai lá no fogão e se serve e sai feliz da vida. Sai feliz. Ei, eu tô com vontade pra quem de ir lá. gosta de comer... Eu acho que eu vou sair daqui. Você que gosta, acho que eu vou sair daqui para ir lá. Bom, é uma diversidade muito grande de produtos de oferta que ele tem. Ele não falou nem 10% do que ele tem lá. Não, tem muita coisa. Porque quando arroz, doces, feijão, doces, queijos, tem muita salada, vale muito a pena ir conhecer. E o trabalho que eles fazem é completamente diferenciado com relação, sobretudo, ao sabor. É um sabor exclusivo e você está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Você e Ana, você sabe que faz tempo que eu frequento lá. Muito é tempo. uma empresa tradicional aqui de Natal, já há mais de 10 anos no mercado. Muito carinhoso, o atendimento deles é muito carinhoso conosco. Ele disse que vocês estão indo para João Pessoa agora, como é? Lá em João Pessoa nós estamos abrindo a primeira franquia nossa. Ah, é? Então nós tivemos aí a felicidade de achar um parceiro para João Pessoa. Vai ser aonde lá, você já sabe? Vai ser em Manaíra. Manaíra é o bairro principal lá. Então, uma construção bem bacana. Nós vamos ter lá uns 30 lugares, 35 lugares de estacionamento dentro do imóvel, dentro do restaurante. E um restaurante vai ficar com um espaço muito bacana lá. Começamos aqui com... Inauguração em abril, viu? Em abril? Abril, maio. Pô, vamos conhecer depois. Gustavo vai de vez em quando lá, porque o filho dele estuda lá, na Universidade Federal da Paraíba. Faz medicina lá o filho dele. Coisa boa. Ricardo, figuraça. Conversamos aqui com Geraldinho Rezende, um empresário que é dirigente, que é dono, junto com a mulher dele, Ana, do restaurante Mina d'Água, que nós recomendamos pela excelente qualidade. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Tenha você um bom dia e vai lá almoçar lá, que você vê como é bom. Geraldinho, muito obrigado. Obrigado, gente. Gustavo, obrigado, até domingo. voltamos no próximo domingo, eu e Gustavo Negreiros aqui com o Mundo dos Negócios.